Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Versos para a Vida. E hoje eu vou falar sobre a obediência, que a gente tenha um pouco mais de entendimento sobre como é que funciona a questão da obediência. Eu trouxe aqui alguns versos para a gente poder meditar. O primeiro deles está lá em 1 Samuel 15:22, que diz o seguinte: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que é que ele está querendo dizer aqui? Não interessa o que você faça. O que você precisa entender é que a obediência a todos os mandamentos é o primeiro ponto que Deus quer que você faça. E outra, você não deve se orgulhar por estar seguindo todos os mandamentos, porque não é mais do que a sua obrigação seguir aos mandamentos que Deus deixou. Inclusive, a própria palavra diz que não são mandamentos pesados, que todos nós conseguimos seguir. Tanto é que ele manda o próprio Filho Jesus para mostrar que ele vai ser tentado, que ele foi tentado, melhor dizendo, e que não cedeu a nenhum tipo de tentação e nem de pecado. Por quê? Para seguir os mandamentos que Deus ordenou, que o nosso Pai ordenou. Então não interessa o que você faça, o que você ache que possa fazer para poder ter a recompensa de Deus, a recompensa de salvação. Não pode ser só uma questão teórica, você tem que colocar tudo em prática. O segundo verso que eu trouxe aqui está lá em João 14:15. Todos os versos que eu estou lendo aqui estão na tradução NVI. Tá? Então diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então é uma questão de amor. É uma questão de entender que se não fosse o que ele fez por nós, nós não estaríamos nem aqui. Simplesmente nosso Senhor Jesus, ele morreu por um pecado que ele não cometeu, por nada que ele tenha feito de errado. E sim para salvar, para expiar os nossos pecados, para eliminar o pecado da terra. Só que isso não pode ser um pretexto para que a gente continue fazendo as coisas erradas. Lógico que a gente estamos em aprendizado e vamos crescendo, vamos evoluindo até chegar à estatura do varão perfeito. Mas a gente precisa entender o seguinte: não é um pretexto para que a gente continue pecando, para que a gente continue fazendo o errado. Não é porque Jesus veio e morreu para eliminar o pecado da terra, para eliminar a morte também, inclusive, que ele venceu a morte, que a gente vai tomar isso como pretexto para continuar fazendo coisas erradas. Então você precisa entender que a salvação ela existe e ela está à sua disposição. Porém, você precisa seguir os mandamentos que Deus tem deixado para nós, certo? Para todos nós. Então não adianta você seguir só uma porção das Escrituras. Inclusive um novo verso aqui, que está lá em Tiago 2:10, diz o seguinte: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então não interessa. Se por um acaso, um exemplo, existem 10 leis, você obedece a 9 e quebra apenas uma, ele está dizendo que você quebrou todos, certo? Você pecou. Então não adianta. Você precisa tentar obedecer a tudo. Lógico que estamos em evolução. E em algum momento isso pode acontecer, mas isso deve ser um acidente de percurso e não você tornar isso como uma coisa constante. Tá? Tem um pecadinho de estimação, não, isso aqui é nada, isso aqui não vai afetar em absolutamente nada, então tome cuidado com isso. Se você quer saber se o que você está fazendo é certo ou errado, a única forma de você saber disso é pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então você precisa estudar as Escrituras, você precisa meditar nas Escrituras para que você entenda se a vida que você está levando é uma vida de realmente obediência ao que Deus pede para que a gente faça. Tem aqui um novo verso também que é o seguinte, Lucas 6:46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Então não adianta você estar o tempo todo chamando Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador, Deus é aquele que faz tudo por mim. Sim, ele faz, com toda certeza absoluta. Mas será que você está fazendo tudo por ele? Será que você está seguindo aquilo que ele te pediu para fazer? Será que nós, me incluindo, estamos fazendo tudo à risca daquilo que ele pediu? Como eu disse, logicamente que estamos em evolução e é tudo de glória em glória. E vamos chegar lá, certo? Agora, a ideia é focar naquilo que a palavra nos diz, para que a gente se atente e não fique errando. E não só errando, mas também deixando aquilo para lá. Pare para refletir. Quando você erra, como é que você se sente? Se você não sente absolutamente nada quando você erra, tem algo de errado. Porque a pessoa que realmente está enraizada em Jesus, que está seguindo o modelo real de cristão, ela pode até errar, mas ela se sente mal.
pessoa se sente mal até porque o próprio Espírito Santo fica incomodando, mostrando que aquilo está errado. Então pare para pensar, quando eu peco ou quando eu erro, como é que eu me sinto depois? Se aquilo não está te incomodando de alguma forma, tem algo de errado e eu acho que você deveria começar a refletir um pouco mais com relação a isso. Tá? Nós precisamos entender que é o momento de seguir à risca tudo aquilo que Deus nos pede. Certo? Ele já teve tanto amor, ele tem tanto amor, todo santo dia ele perdoa os nossos pecados, mas como eu já disse, não é para a gente tomar isso como pretexto para continuar fazendo algo de errado, certo? Não custa nada, não é mais do que a nossa obrigação fazer aquilo que ele nos pede, que a própria palavra nos diz que não é pesado, certo? Então ele está sempre ali para nos ajudar. Se você está tendo alguma dificuldade de seguir, oração, pede a Deus força. Peça para que Ele lhe mostre uma estratégia para que você não caia mais naquele tipo de problema, não caia mais naquele tipo de pecado. Você realmente tente se arrepender e não seguir por aquilo. Não estou conseguindo, Josi. Pede ajuda, pede socorro na tua igreja. Conversa com alguém, confessa um pecado que você tem, para que alguém possa te ajudar. Pedir perdão a Deus, você vai ser perdoado, mas você quer ser curado, confessa o teu pecado a alguém. Certo? A própria palavra diz isso. Confessa o teu pecado a alguém que você vai ser curado. Essa pessoa vai te ajudar. Pede um amigo, certo? Que também está contigo na caminhada, no crescimento. Faz aí um combinado com ele. Todas as vezes que você cair, conversa com ele, pede oração para que você consiga deixar. Pode ser alguma coisa que você realmente não esteja conseguindo. Pode acontecer, mas você precisa pedir ajuda. Porque se você não pede ajuda, ninguém vai saber qual é o problema que você está passando, certo? E, logicamente, sempre pedir ajuda primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus, mas tem alguém do seu lado, alguém que segue o mesmo caminho, que é cristão igual a você, que está ali junto para tentar te ajudar e ser ajudado também, pois nós estamos todos em transformação, em evolução para chegar realmente à estatura perfeita. Não vamos ser perfeitos, mas vamos chegar ao melhor nível possível para que a gente possa receber a nossa recompensa, que é a salvação. O foco é Deus, o foco é o céu, o foco é a vida eterna. E o próximo verso que eu trouxe aqui está em Tiago 1:22, que diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmo. Então, todo dia eu estou lendo a palavra, todo dia eu tenho meu devocional, todo dia eu estou teoricamente absorvendo aquele conteúdo, mas será que aquilo que eu estou absorvendo eu estou pondo em prática? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu estou aprendendo? Inclusive, compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Então é hora da gente não ser mais só ouvinte, não estar só nos domingos na igreja, não estar só escutando através de uma outra pessoa, mas sim ler a palavra e praticar aquilo que ela pede, praticar aquilo que ela pede. Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que Ele te dá o livre-arbítrio, Ele não te força. Lógico que se você segue, você tem recompensa, que é o último verso que eu vou inclusive trazer aqui para você, para nós meditarmos. Só que não adianta. Se você não praticar, se você não compartilhar, nós não vamos evoluir. Não ache que para mim é fácil estar compartilhando a palavra de Deus aqui com você, mas foi uma coisa que Ele me pediu e eu disse que não vou desobedecer. Independente do meu nível de conhecimento, do meu nível de entrega, eu estou aqui fazendo o que eu posso para nós dois, eu e você, aprendermos ainda mais sobre a palavra. E aí, se você tiver algum tipo de ideia sobre aquilo que eu estou conversando aqui, deixa nos comentários, para todos nós trocarmos uma ideia, para que a gente possa crescer junto. Essa é a ideia, compartilhar, para que a gente não seja enganado por falsos ensinos, para que a gente não seja enganado por falsos profetas. É ler a palavra, é praticar aquilo que nela está. Mas já se eu não consigo entender, conversa com alguém. Veja pessoas que você pode tirar essa dúvida sobre o que está falando ali no versículo. O próprio Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa aprender. Então fique tranquilo, só continue lendo. Muitas vezes você não vai entender o que está na palavra e é normal. É assim mesmo quando a gente inicia, mas continua lendo. Como eu já falo por aqui, busque uma versão mais simples, tá? Tem aí a NVI, que eu gosto muito, tem a NHTL, tem aí a NAA, que é a Nova Almeida atualizada, King James atualizado. Então são versões que trazem uma abordagem, um vocabulário mais simples para que você consiga entender a palavra. Só não pode parar, continua na caminhada. E para a gente finalizar, o último verso que eu trouxe aqui, ele está lá em Josué 1:8, que diz o seguinte:
Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. E é isso que Deus quer de nós. A gente só precisa ler a palavra, que é o nosso manual de prática e de fé. É a Bíblia, é inerrante, não existe erro na Bíblia. Não é à toa que países proíbem a Bíblia, proíbem o estudo da Bíblia. Por que você acha que isso acontece em alguns países? Não é um livro tão simples que as pessoas falam aí que é um livro de história, mas elas sabem o poder que tem do entendimento da palavra. Então você precisa começar a intensificar um pouco mais o teu estudo. A tentar, não adianta porque eu não consegui hoje, amanhã tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, até o momento que Deus vai ver o teu empenho e o próprio Espírito Santo vai começar a te revelar. Logicamente que através de Deus você vai conseguir entender o que está sendo escrito ali. O próprio Deus vai abrir teus olhos, vai tirar todas as escamas que precisam ser tiradas para que você entenda a palavra gradativamente. Aquilo que ele precisa que você entenda, você vai entender. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão, que o Senhor nos ajude a crescer nos teus caminhos e que a gente consiga obedecer todos os teus mandamentos. Ajuda-nos, Pai, pois eu sei que é muito difícil, principalmente quando a gente está iniciando a nossa vida cristã. Muitas coisas, muitos obstáculos vêm para nos tirar do foco, mas eu sei que o Senhor está conosco, está nos fortalecendo dia e noite, e eu só te peço obrigado por isso, pois nós não somos merecedores de tanto amor que constrange, de tanto amor que o Senhor tem para conosco, mas obrigado e nos ajuda, Pai, nos capacita para que nos tornemos as pessoas que nos criaste para ser. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória ao teu nome para todo sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, pois todo domingo tem uma reflexão nova sobre a palavra de Deus. Compartilha com um amigo que está precisando entender um pouco mais sobre a obediência. E não esquece de deixar o teu comentário para que a gente possa interagir, entender um pouco mais e aprender juntos sobre a palavra de Deus. Para mim é sempre um prazer compartilhar a palavra do Senhor, pois Ele já fez tanto por mim. Isso aqui para mim é o mínimo que eu posso fazer para retribuir e não pensando em nenhum tipo de recompensa, pois Ele já fez por mim muito antes. Então isso aqui não é nada mais que a minha obrigação, pois Ele mesmo falou: ide e pregai ao mundo e fazei discípulos em todo o mundo. Então eu estou aqui fazendo o meu papel, o que eu tenho obrigação de fazer, e espero estar fazendo da melhor forma possível, mas sempre quem capacita é o nosso Deus. Te aguardo no próximo domingo, fica com Deus, um forte abraço e até mais.